E aí, tropa, que vídeo é esse aqui, mano? Acabou de sair, ó. Separaram índios e produtores à força. E agora estão todos perdendo. Esse é um vídeo aí do Richard Rasmussen, né? Vou deixar aqui até a recomendação. Deixa eu colocar vocês aqui na tela. Se inscrever aqui no canal, deixar o like. De créditos aí ao canal do Richard. Bora assistir, tropa. Ver o que é que aconteceu aqui, tá? Questão da COP, né? Isso a COP 30 não mostra. Bora lá, bora assistir. Se você chegou agora, caiu de paraquedas nesse vídeo, deixa o seu like aqui no vídeo. Meta de 1000 likes. E se inscreva no canal pra gente chegar a 100 mil inscritos aqui no canal, tá? Bora lá. Eu quero que você que está morando em São Paulo, que mora numa capital, 87% do Brasil é urbanizado. Eu quero que você imagine que um dia você está na sua casa, no seu apartamento, alguém entra lá e arranca a sua família lá e queima os seus bens, queima a sua casa e tira você de dentro da sua casa. O que você acha disso? Você ia ficar feliz com isso? Porque, posso falar uma coisa pra vocês? Onde você vive hoje já foi terra indígena. Que tal essa? Então, vamos fazer isso agora o Brasil inteiro. A Amazônia, que é tão rica e que o mundo inteiro olha e reverencia, tá hoje com os menores índices de desenvolvimento e maiores índices de fome do país, cara. É onde nós estamos hoje, entendeu? Essa é a Amazônia. Essa é a Amazônia da COP 30. Puxado, hein? É, tropa, é sinistro. Pessoal, a gente está acompanhando de perto a situação aqui na Vila Renascer, extensão Apitereua. O gás lacrimogêneo é muito forte. Os policiais das forças de segurança estão arremessando bombas de efeito morais, gás lacrimogêneo, bala de borracha nos trabalhadores rurais aqui da extensão Apitereua. Eles tomaram o acampamento dos trabalhadores rurais aqui na extensão Apitereua nesse momento e o clima realmente se intensificou e ficou muito mais tenso no final da tarde desta segunda-feira. Depois da execução de um trabalhador rural, os policiais estão tentando expulsar os trabalhadores aqui da Vila Renascer a troco de bomba, gás e bala de borracha. Eita, tropa, o que é que tá pegando, filhão? Sei que lá tá acontecendo a COP 30 agora, né? Infelizmente tem muito local lá na região do Amazonas que é subdesenvolvido, ou melhor, nem é desenvolvido, é precário. Você vê, não tem nem saneamento básico, mano. Tem lugar lá que é sinistro. Principalmente região ribeirinha. Lá em Carajás, a cidade tem um rio chamado Paraupebas, divide já a mata, a Floresta Nacional de Carajás. Quando termina a mata de Carajás, as montanhas já começa a reserva indígena Cateté, entendeu? A gente vai voar na lateral direita da mata. A gente vai ver a mina, vai ver tudo, tá? Agora, nesse momento, nós estamos indo aonde, Vinícius? Nós vamos para a Vila Taboca, que fica nas imediações da terra indígena Apitereua. Depois nós vamos sobrevoar a Vila Renascer, que foi uma vila que foi destruída na desintrusão da Apitereua em 2023. Depois nós vamos também na Vila Renascer e a Vila São Francisco, que é onde os moradores da terra indígena Apitereua se localizaram após a desintrusão. Essa turma toda que morava nessa área que foi declarada indígena agora em 2023, extensão da terra Apitereua, é isso? Ela foi declarada em 2007, a extensão Apitereua. As pessoas sempre viveram lá, muitos assentados do INCRA, produtores rurais. E aí, depois da desintrusão, milhares de pés de cacau foram cortados pela FUNAI. A produção agrícola, agropecuária lá foi extinta nessa região de mais de 500 mil hectares. Pequenos agricultores? Pequenos agricultores que moravam nas casas. Então, além de destruir a produção agropecuária, destruiu também a residência deles. Por isso que hoje muitos moram em barracos na Vila São Francisco, que é onde nós vamos. Caraca. São todas casas de... Agora é engraçado que a Amazônia é enorme. Aí beleza, não pode produzir, tem lugar que é preservado. Mas aí tá o Brasil vendendo a Amazônia pra China. Aí eu não tô entendendo, entendeu? Às vezes não bate, porque não pode produzir, não pode fazer as coisas lá. Não, porque essa região é preservada e tudo mais. Você tá vendendo a troco de banana aí a terra pra China. Os chineses estão vindo aí pegando tudo. Aqui era a Vila Renascer, nós estamos sobrevoando a terra indígena Apitereua. A extensão Apitereua. Essa vila morava em torno de 500 pessoas e
quando a desintrusão em 2023, todas essas casas foram destruídas e as pessoas expulsas daqui. E aqui quem morava? Assentados? Assentados, pequenas propriedades. Era uma vila. A bronca vai desocupar, beleza, mas vai dar casa, moradia pra esse pessoal? Vamos morar onde? Vamos dormir aonde? É complicado. Comercialmente ativa, posto de combustível, posto de Ah, é saúde. uma vila mesmo. Daqui até lá em cima é tudo vila, a quantidade de casas destruídas aí, ó. Caraca. São todas casas que a FUNAI, a Força Nacional, o IBAMA destruíram. Deixa eu entender. Essa terra indígena Pitereua, ela já é antiga. Antiga. Ela foi aumentada pela demarcação em 2007, aumentando de 290 mil hectares para 700 mil hectares, onde criou-se justamente a extensão a Pitereua, que teve a expulsão. Como você pode ver, são áreas com pastagens, com curral, com cerca, todas eram pequenas propriedades rurais. E essas pessoas foram expulsas e as casas destruídas, os currais cortados. Mas o indígena nem tá lá, nem ocupou essa área. Não tem, você pode ver que não foi criada, nós estamos falando há 2 anos da desintrusão, não foi criada nenhuma aldeia, não tem uma ocupação por indígenas. Não existe, na extensão Pitereua não existe indígena. Eles estão na região do Picadão, que é na primeira formação dos 200 hectares. Nós estamos sobrevoando aqui, você pode ver que você vê a vila destruída, mas não foi criada uma aldeia sobre ela. Deixa eu ver se eu entendi, tropa. Eles estavam morando tudo aqui. Aí o governo veio e tirou ele porque isso é área de preservação. É basicamente isso? É disso que nós vamos tratar hoje. Retirar o produtor rural de uma área que se fala ter indígena. Pequeno produtor rural. 99% do pequeno produtor rural. Retirar daqui com a alegação que tem indígenas, sem o devido processo legal, sem ouvir essas pessoas, sem a indenização que é prevista em lei. Você pega um assentado do INCRA, o INCRA era obrigado a reassentar ele. Só que não houve esse processo de reassentamento. A polícia, o braço armado do Estado, junto com o Exército, chegou e expulsou. Então a gente pode ver, ó, áreas e mais áreas de pastagem dentro da terra indígena. Do nada. Do nada. E foi feito algum estudo para esse aumento dessa área? Não. O mesmo laudo antropológico que foi utilizado para criar a primeira terra indígena, 290 mil hectares, depois alegou-se que tinha que aumentar para 700 mil hectares em 2007, que foi onde agregou essa área. Isso é o que a COP30 não mostra, mas a gente vai mostrar. Essa é a Amazônia. É isso que eu não entendo. Se a Amazônia é tão rica, por que tem tanta gente pobre vivendo aqui? Tem algo errado nesse modelo. É isso que a gente veio discutir, veio mostrar. É justo discutir, certo? Porque eu acho que são metas. Nós vamos falar sobre as famosas metas dessas diferentes COP, né? E que excluem o ser humano. Mas ESG, o S é social. E o social não está sendo observado. São pequenos produtores, agricultores, pecuaristas, pequenos produtores que estão sendo expulsos da Amazônia. É complicado, viu? Beleza, uma coisa é você desmatar ali em grandes proporções, né? Mas se tem pequenos agricultores, beleza, pra onde eles vão? Aonde eles vão produzir agora, sabe? O Estado, ele tirou o pessoal, beleza, mas colocou outros lugares ali para os agricultores trabalharem, deu indenização pelo que o presidente falou aí, não, né? Essa vila é a Vila Taboca. Vila Taboca. Ele é no município de São Pedro do Xingu. Aqui, né? Onde tem a igreja? A igreja tá ali, né? Daquele povo ali, né? Aqui já existe. Tu vê que zero asfalto, a parada bem pobre mesmo, né? Não, aqui não é terra indígena, não é nada. Sim, mas o pessoal mudou pra cá, é isso? Isso, muitos vieram pra cá. Eles estão lá, pessoal? Sim. Hoje vamos entender um pouco então agora essa história
aprofundar, mergulhar um pouco mais nessa história agora, que é uma história de dor. Nesse momento onde se canta floresta, a gente esquece que tem gente que vive na floresta. E a arte de preservação é conservação, na verdade, com as pessoas inseridas na floresta. A gente voou aqui, viu floresta ampla. Mais de 80% da floresta amazônica está preservada. Mais de 80%. Lugar nenhum no mundo tem isso, né? Lugar no mundo tem isso. Agora, a pergunta que depois a gente vai tentar trilhar é com quanto sacrifício, sangue e lágrimas a gente tem que fazer o nosso povo sofrer e deixar de prosperar para que os caras lá na Europa e nos Estados Unidos, principalmente na Europa, sim, possam estar atingindo as metas deles. As metas deles, eles jogam para cá. Não é isso? E aí eu perguntei esses dias. Não, e a própria China, eu bato nessa tecla. Enquanto o povo tá sofrendo, a Amazônia, o pequeno agricultor sofrendo pra ter que colocar um pão de cada dia na mesa, um alimento na mesa. Estão vendendo a Amazônia pra China, simplesmente entregando de mão de bandeja assim. Toma a Amazônia, China. Pega, chineses. Complicado, tropa. Árvore não é árvore qualquer. Você que é um especialista. Qual que é a diferença dessa árvore aqui pra uma árvore da França, por exemplo? Não é a mesma coisa? É a mesma árvore. Sequestra o mesmo carbono, o mesmo CO2. Cortar dele não foi crime e a minha é crime. Quando um alemão coloca um carro elétrico para carregar hoje na sua tomada, ele tá carregando com carvão mineral. Entendeu? E esses caras é o que estão aqui vindo agora comer churrasco, fazer festa, abrir uma estrada maravilhosa na COP30. A Ferrogrão não pode existir, mas abrir uma estrada de 4 vias para poder atingir. São os desmazelos dessas agendas que nós estamos hoje cumprindo e que colocam o Brasil ainda de joelhos. Só interesse político, nada de interesse para o povo, né? É só o vem a nós. Sendo que quem é o país, quem é dono da geladeira, não devia ser dono do mundo? Você falou uma coisa interessante da Alemanha. Você, brasileiro que nos assiste, já parou para pensar por que a Alemanha, os países mais poluentes, doam tanto dinheiro para o Fundo Amazônia? Justamente esses países. Eu sempre falo, se você tiver alguma dúvida, estude a resolução do Fundo da Amazônia. A cada X milhões de dólares que a Alemanha, por exemplo, que você falou muito bem, que queima carvão, doa para o Brasil, ela recebe um certificado de quitação do seu CO2. Claro, então eles estão cometendo os pecados dele lá e recebendo perdão aqui através do dinheiro. Eles continuam a prosperar lá com o sacrifício do nosso povo brasileiro. Exatamente. E não tô falando do rico não, tá? É isso hoje que nós vamos... É pequeno produtor rural ali. Vamos conversar um pouco, entender. É isso que eu quero. É isso que me moveu vir pra cá. Porque nós não estamos falando do rico, nós estamos falando de assentados, né? Que normalmente é aquele público do setor do agro, que inclusive é super prestigiado, né? Agricultura familiar. Agricultura familiar, não é? Que, né? Exerce a função da terra. A Constituição traz a função social da terra justamente a terra que sustenta o pai, a mãe, o filho dela. Essa é a agricultura familiar. Se a gente for, as pessoas que você vai conhecer aqui hoje, 90% são dessa agricultura familiar. Lógico que nós temos grandes latifúndios, pessoas que prosperaram por conta da sua capacidade de trabalho, mas a grande maioria, em todas as regiões, você chega em São Paulo, você tem grandes latifúndios, mas a grande maioria são pequenos, médios produtores rurais. Real. Que quando a régua do ambientalismo, ou da ONG, ou da terra indígena passa, não tem como separar o pequeno do grande, o que votou no partido A ou no partido B. Como é um negócio, um satélite, ele não enxerga a diferença do pequeno e do grande. O que o Richard veio fazer na Amazônia foi ver o que o satélite não mostra. Não mostra. O satélite não vai mostrar o que você vai ouvir aqui hoje. O satélite não tem ouvido, o satélite não tem sentimento. Ele passa uma régua e todos são errados. Beleza, interferiu ali para um grande produtor, para aquela grande empresa. Mas aí pega pro pequeno produtor aí, ó. Tá vendo? Pessoas simples, pessoas que vivem disso. E aí, por conta de regra ambiental, dos ambientalistas, de que não, que a Amazônia tem que ser verde, tem que preservar. Tem cerca de 80% preservado. O que não dá espaço para o produtor, para a agricultura familiar prosperar? Você entende? Por quê? Porque é mais vantajoso você pegar aquelas terras ali e vender para grandes empresas, fazer o merchan, fazer a politicagem.
não venha querer politicar aqui não. Pode botar aí. Pode botar teu comentário aí. Ah, vou xingar. Xinga aí, guerreiros. Pelo menos dá engajamento. Eu vejo hoje pessoas que eram jovens, mas que nesses 2 anos a fisionomia desfaleceu, triste. E a gente fica de mão atada, não tem muito o que fazer. Então a gente vai ouvi-los. Como parte do documentário, a gente precisa conversar com os dois. Mas antes de tudo, a gente veio aqui nos solidarizar. Porque como eu falei pro Rich, não são fazendeiros ricos. Você pode ver, eles são gente simples, pequenos agricultores, agricultura familiar. Quem aqui era da Pitereu assentada pelo INCRA, que foi levado para lá pelo INCRA? Tinha pessoas lá dentro? Tinha. Mas a maioria são pessoas simples, comuns, gente do povo, que tiveram suas casas queimadas. Quantos de vocês, que aquelas casas que foram queimadas, destruídas, era também a residência, não só a fazenda? Levanta a mão, quem morava na casa. Então são pessoas, gente, que além de perder a sua produção, perdeu a sua casa, a sua moradia. Então a gente veio... Eu acho sacanagem. Pô, beleza, tá errado, vamos ter que desapropriar, tudo bem. Produtores ali, agricultura familiar, o pessoal tava produzindo no ambiente errado, beleza. Mas o Estado marca indenizar, pô. Ah, vou tirar, vai ser na base da força. Vamos conversar primeiro, tem proposta, tem indenização. O Estado vai providenciar um local, mas se não, eu acho sacanagem do governo, tá? Mostrar justamente isso. O que essa pauta ambientalista, indigenista, essas COPs 30 tem feito com pessoas do povo. E nós temos imagens. Uma casa destruída e um boi morto na estrada. Esse boi morreu de fome. Esse rapaz, esse buraco na barriga dele é um tiro de fuzil da Força Nacional. Meu Deus. Então, assim, são essas as... E aqui em cima, a quantidade de crianças. Aqui do lado é a escola. Essa escola, as crianças foram destruídas. Então a gente quer que cada um conte a sua versão, a sua história de vida. E aí depois, como pelo tempo não é muito longo, a gente vai depois sentar, talvez na igreja ali, que a gente precisa colher o depoimento. Presta atenção nesse documento. Que nós não temos divisões entre nós e os índios. Os índios são parceiro nosso, é companheiro. Os índios são vítima e pior que nós, sim. Eles usam os índios para nos prejudicar, para manter os índios no cativeiro. Porque os índios são a galinha de ouro, né, das ONG que está acontecendo na Amazônia. Tudo isso aí todo mundo sabe. Né? Falar para você, contar por vigário, né, que você sabe mais do que nós 10 mil vezes que o interesse na Amazônia não é na Amazônia, é o que tem debaixo da Amazônia. Os recursos naturais. E todas as grandes potências do mundo, para eles chegarem no Chile, eles tiveram que usar os recursos naturais. Você falou, né, do investimento das ONG. Ninguém compete com o Brasil. País nenhum no mundo compete com o Brasil. Pega um bezerro aqui, filho da mesma vaca, né, e leva ali para a Pitereu e leva para os Estados Unidos e coloca no bico da caneta para ver o custo desse bezerro lá e o custo do nosso bezerro aqui, se eles competem com nós. Então, o que eles fazem? Eles pegam, que já são um país do primeiro mundo, injeta dinheiro nas ONG, no nossos políticos, para criar lei para fazer isso aí. Hoje está acontecendo. Aí atrapalha o produtor rural, usa o índio como blindagem, como escudo, para poder jogar essa pauta ambientalista. E aí os países europeus e outros países que estão lá na Ásia, China e dentre outros, compra aqui terra, produz aqui, manda dinheiro pra cá e faz essas politicagens. Aí impede que o produtor rural, cidadão de bem que quer prosperar, não prospera por conta dessas leis, regulamentos que são criados aí. Lá em Belém é COP30, né, com a desgraça desse povo, mostrando o troféu de casas e casas e casas de pessoas humildes destruídas. O que é esse documento aí? Esse documento aqui é um acordo, um termo de acordo que nós temos com os indígenas, aí está todas as assinaturas dos caciques. Nós tínhamos um mandato de segurança, né, pedindo ali uma conciliação, e os índios concordaram com nós de fazer a conciliação e nós dividir a área no meio. Os índios foram para lá junto conosco tirar a picada. Nós tiramos o picadão junto com os índios.
temos vídeo, temos foto. Os índios foram junto com nós tirar o picadão. Aqui teve, aqui 90% desses. Quem teve a ajuda do picadão ajudando os índios a cortar lá, naquela época lá? Fomos junto com os indígenas cortar. Então mostra que não tem problema entre Meilão e os índios. Um dia histórico para as comunidades que vivem na região da extensão Apitereua, no município de São Félix do Xingu, região sul do Pará. É assim que indígenas e agricultores dessa região estão considerando o dia 11 de novembro de 2021. A data marca o início de um plano importante para a conciliação entre as associações de indígenas e de agricultores que vivem na extensão Apitereua há mais de 20 anos. Ou seja, pelos próprios índios que são usados aí pelos políticos, pelo governo, pelos próprios índios que são usados por essas agendas globalistas. Eles falaram, não, a gente pode dividir tranquilamente metade ali e não tem problema. Os agricultores ficam com metade, a gente fica com metade. Mas não aconteceu. Por quê? Porque não faz parte da agenda globalista, sabe? Onde nós estamos indo agora, aqui na comunidade de São Francisco, a comunidade de São Francisco já existia, ela abrigou parte dessas pessoas que saíram das suas terras, enfim, que foram retiradas das suas terras. Da terra indígena de Apitereua, é isso? Da extensão Apitereua. Parte dessas pessoas vieram pra cá. Isso. Eles foram primeiro pro barracão Boa Fé, né? Que fica nas margens, mas do lado de fora da terra indígena. O que é o barracão? É um acampamento. É um acampamento. Na margem da estrada. Depois houve uma nova decisão judicial informando que ali era zona de amortecimento e mandaram sair de lá de novo. Ali era zona de amortecimento e botaram pra andar de novo. Aí dispersou um bocado veio pra cá. A Vila São Francisco aqui é uma área que o governo tirou pra fazer um assentamento em volta, e aqui é onde é a Mas vila. Tem alguém que vivia lá? Quem que vivia lá? Eu. Alguém aqui era assentado, não? Isso. Então nós vamos entrevistar o senhor era assentado no INCRA lá? Foi assentado lá, na Pitereua. Vamos reunir aqui, eu acho que ali tá. O senhor fazia o que lá? Foi assentado do INCRA em que ano? Eu cheguei pra cá em 94. Geralmente a gente mudou pra cá em 95. Lá? Na terra aqui, o que agora foi... Hoje foi retirada, nem só eu, mas muita gente aqui da região. Mas o senhor morava lá? Isso. E o senhor fazia o que lá? A gente criava um gadinho, né? Uma moitinha de mandioca, uns pezinhos de laranja, um cacau, você tá entendendo? Entendi. A gente fazia o sobrevivência. Uma roça de subsistência. Isso. Entendi. E aí, teve toda essa história que eu queria até um pouco que o Vinícius até me contasse, mas a gente houve uma extensão dessa terra indígena, Apitereua, que já existia uma terra, e ninguém está discutindo sobre direito indígena, tá? Ninguém está discutindo, tá? Nós sabemos que o índio também tem o direito. O índio tem direito. Aliás, os indígenas são tão vítimas quanto vocês, tá? É verdade. Porque eu nunca vi indígena, eu prosperar também. Estão também com fome, estão na mesma situação que vocês. Ninguém prospera nesse país, nunca vi. Ninguém prospera. Né? A gente fala o país tão rico, a Amazônia tão rica, tão rica, tão rica. Onde tá? O índio tá passando fome, o povo aqui tá passando fome. Então, assim, onde tá essa riqueza? Quem é que realmente estão lá na Europa se beneficiando das graças nossas aqui? É assim a minha leitura. Tá? Então a gente tá lá, eles estão atingindo as metas deles e quem tá pagando a conta é aqui o Brasil. Esse povo. E eu que fiz questão de vir aqui para mostrar, porque quando se fala assim a exploração, mas parece que é uma coisa que é o rico que tá. Até que tem a gente rica também, o rico, ele que se vire, ele tem o direito dele também, mas ele tem como sobreviver. O problema não é esse. Olha pra esse povo aqui, vê se tem algum rico aqui. Estatura de rico aqui. O único rico que tem aqui sou eu. Vamos lá, a história aqui é a seguinte: um assentado do INCRA, o INCRA assentou um sujeito que estava morando, como tem muitas famílias que vivem lá, que são do pequeno agricultor, da agricultura familiar, de subsistência, entendeu? E num movimento rápido, sem qualquer consulta maior, através de decreto, foi isso? Decreto. Sem nenhuma negociação. Sem nenhuma negociação, sem levar em consideração as pessoas que moravam lá, houve assim, caga pra quem tá lá. Aumento da terra indígena Apitereua. Sem um novo laudo. Uma nova extensão
que elevou dos 200 e tantos mil hectares, é isso? Para mais 500 e tantos mil hectares? Mais 250 mais. 700 mil total, aumentou mais 500 mil. Não somos contra. Aliás, eu acho que a relação deles com os Aptereu, pelo que eu tô vendo aqui passando de conversando, com os Paracanãs, né? Que a terra Aptereu que estão os Paracanãs, é muito boa. Eles nem ocuparam essa terra que foi tomada, né? Por decreto. E foi retirado. E ninguém pensou nesses caras. Essa aqui é a Amazônia. Pessoal, a gente tá num ano de COP. Vejam aí, ó. Quem fala na COP30 que tá mil maravilhas, olha aí. Né? Como a nossa amiga lá falou, ou com a cara do macaco, a cara da onça, a árvore, a rainha da floresta. E a gente esquece deste, porque é o povo que faz parte da Amazônia. São 20 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia. A gente esqueceu. A gente tá relegando eles a terceiro plano. E será que o INCRA, quando veio assentar ele, não viu o índio aqui? O próprio assentamento, que obrigatoriamente por lei tem que ter uma vistoria em loco, é a prova de fé pública de um órgão como o INCRA que não tinha índios aqui, indígenas, índios, chame como quiser, mas enquanto a Constituição Federal tiver índios, então se eu tenho um assentado, que houve um processo de assentamento, que lógico tem que ter um processo de vistoria em loco. Então o INCRA falou, quando assentou ele e tantos outros aqui, que não achou índios aqui, que se tivesse achado não tinha criado assentamento. Claro, não tinha que ter. Só que depois mudou a narrativa. E o que me preocupa é que quando da desintrusão, o INCRA esteve aqui. E cadê a responsabilidade? Fazendo um novo recadastramento, fazendo uma nova promessa para eles. É verdade. No auge da desintrusão, fez um novo cadastro para que não houvesse conflito. E estão aqui esperando o INCRA até hoje, ou a FUNAI, lembrando que o decreto 1775 fala que não pode criar terra indígena. Mas tem que ter o devido processo legal, indenização, reassentamento. Vocês entendem o que aconteceu? Eu vou tentar repetir de novo. Esses caras já estavam morando ali. Já estavam, o senhor tá desde 94 lá? 94, veio para 95. O assentamento foi 94. A terra Aptereu já existia? Não. Não, já existia antiga. Era antiga. Antiga. Aqui não foi o colônia que entrou na terra indígena. Vocês já estavam nisso? Não, a terra Aptereu já existia numa certa posição. Vocês estavam aqui. Aí fizeram, agora foi que 2000 e... Quando foi? 16, 17? 16, que a mão agora foi em 2016. 2016, houve uma extensão dessa terra pra cima de onde esses caras estavam assentados. Pequeno produtor, familiar. É por isso que nós viemos aqui. Porque não estamos aqui defendendo o grande produtor agrícola. E vai tentar mudar. Não, vamos tentar revoltar essa terra aí. Ixi, causa uma briga enorme. A tentar voltar aí, colocar o pessoal de volta. Terra indígena, irmão. Ixi, dificilmente voltam atrás. Estamos defendendo. Olha as pessoas que estão aqui em volta. Olha as pessoas. Tem alguém grande aqui, cara? É isso. É por isso que nós viemos pra cá. E essa matéria se trata exatamente disso. No momento onde a gente fala de Amazônia, eu não vi um jornal. Sumiu isso aqui. Essas pessoas são esquecidas aqui. E eu não admito, porque pra mim, conservação, novamente, se faz com gente com barriga cheia, cara. Quer conservar a Amazônia, essa Amazônia não pode ter fome. Se é tão rica essa Amazônia, ela tem que sustentar. As pessoas daqui não podem passar fome, cara. Não é justo, tem algo errado nisso. Tem algo errado nessa equação. Não tô... Se a Amazônia é tão rica, por que tem gente com fome aqui? Tem algo errado. Esse piso. Trouxe de lá, né? Trouxe de lá. Desse jeito aqui, ó. Olha o estado, né, velho, que o pessoal vive, né, mano? Eu tinha casa, eu tinha gado, eu tinha tudo. Pode entrar, tá aqui, ó. Aqui é o meu sabe? Tá assim, porque nós saímos cedo pra cozinhar pro povo. A retirada é daquele jeito. Eles chegaram e falavam... Eles deram 5 minutos pra nós sair. 5 minutos pra nós sair. Tirar o que tinha dentro. Tirar o que tinha dentro. A senhora tirava uma rendinha de 3 mil por mês? Nós tirava do queijo. Do queijo, fazia queijo. Aí, ó, não é mirabolante, não é um valor gigante, mas, poxa, 3 mil por mês, uma renda no local que eles estão, eu acredito que dá pra sobreviver. Tem gente que mora em outros lugares que é mais desenvolvido e não recebe, não ganha, não faz 3 mil por mês, né? Então, assim,
É um valor, cara, que não vai deixar a pessoa rica, mas que vai dar uma dignidade pra pessoa se sustentar, não é? Aí você vai lá, alega que a terra é de índio, é indígena, e aí você no movimento de um decreto, por causa do governo, o Estado vai lá e expulsa o seu próprio povo da terra e não indeniza, proporciona uma moradia digna e deixa a pessoa assim esquecida. Isso é de se indignar, mano. Por isso que eu tô fazendo esse react. A visibilidade que tem aqui, eu sei que o Richard tem muito mais visibilidade que eu, mas a gente vai fazendo essa escadinha, né? E vai levando essa mensagem também pra que mude esse tipo de lei, velho, que não tem como, não tem lógica, não faz sentido isso, sabe? Eu deficiente, desse jeito aqui com as mãos, desse jeito, eu não tenho mais saúde, e tirava o leite com essa aqui, com a direita, fazia 3 mil por mês pra sobreviver. E eles tomaram meu gado, pegaram 100 gado meu, levaram tudo que era meu, eles levaram. Eu tô aqui nesse barraquinho. E uma outra situação que retrata, ou seja, é o Estado na mão, na cara dura, te roubando, velho. É complicado, né? a apreensão de gado. Os finais chegavam, colocavam um gado no caminhão, junto com a polícia. Pra onde foi, ninguém sabe. Não só aqui. Nós temos hoje um universo de mais de 10 mil cabeças de gado que, em apreensões de terras indígenas, áreas embargadas, a FUNAI e IBAMA coloca o gado num caminhão, ninguém sabe pra onde leva, não presta contas, não faz nada. Então o gado dele, ninguém sabe pra onde foi. Não sabe. São criminosos. Ninguém sabe. São criminosos, é isso. O IBAMA é um crime, hoje... né? Porque era o meu... O que é que fizeram com o gado? Venderam, mataram, fizeram churrasco? O que é que fizeram? Caraca, velho. Que Brasil, mano. Que isso, velho. Deixa o cara sem palavras, velho, uma situação dessa. O IBAMA hoje fala que entregou pra Deparar, que é a Agência de Defesa Agropecuária, um joga pro outro. Fato é que o patrimônio que ele tinha foi colocado numa carreta. Não existiu. Tudo. Os animais, o gado, galinha, cachorro, gato, eles levaram tudo. Olha. Aí, gente, ó. Isso aqui, ó. Que isso? É o gado da Pitereu. Tá vendo aí? Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é uma judiação, tá vendo isso aqui, ó? Caraca. Botando de boi morto aí, ó. Meu Deus. Se isso é ser ambientalista, eu desafio os meus colegas biólogos que estão aí olhando e que se preocupam com a floresta e com o macaco e com a onça, olhar para isso aqui e jogar isso aqui embaixo do tapete, achar que isso é uma situação normal. Se esse é o ambientalismo... O macaco e a onça é mais importante que o ser humano, né? É complicado. Tô fora, papai. Tô cansado disso. Isso não é ambientalismo. Isso não é conservação. Isso não é conservação. Isso é ficar de joelhos para uma política internacional que não atende o nosso povo brasileiro, cara. Não atende. E eu fiz questão de vir aqui, eu agradeço ao Vinícius ter me trazido aqui, porque aqui eu tenho feito muita coisa do agro, vocês sabem, porque afinal de contas, se você se veste ou come é porque o agro tá trabalhando, tá? Mas porque aqui é o pequeno produtor, que é justamente aquele que tanto se fala que é o que move o Brasil, e tá aqui. É uma sujeira que estão jogando embaixo do tapete. Tratados como criminosos, como bandidos, suas famílias arrancadas de dentro de casa, casa queimada. Bandido, pequeno produtor familiar. Se isso é ambientalismo, senhores, então não me considerem fora do ambientalismo. Eu quero dormir à noite tranquilo por um Brasil melhor, e isso não é um Brasil melhor. Atende a quem esse Brasil? Então, começa hoje essa nova série, são 3 programas onde a gente vai explorar essa Amazônia que, como diz o meu amigo, o satélite não enxerga. Sacanagem que fizeram aí com os pequenos agricultores, velho. Deixa o seu like aí, se inscreva no canal e deixa a sua sugestão aí de próximos vídeos que a gente pode reagir e também espalhar essa mensagem, né? Tamo junto, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu.